Bom, pessoal, eu fiz uma reformulação aqui nesse slide, tava alguma coisa, o vídeo, né, a minha imagem por cima das definições aí. Então, só repassando aí sobre o nascimento da química, as leis químicas iniciais que deram impulso aí ao nascimento dessa ciência foram as leis de Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, a matéria apenas se transforma. A lei de Proust, que é a lei das proporções em massa das substâncias, e a lei de Dalton, todo e qualquer tipo de matéria formado por partículas indivisíveis chamadas átomos. Então, é um resgate lá do conceito de Demócrito, de por volta de 400 a.C., que só foi reaparecer quase 2000 anos depois, em virtude aí do que nós acabamos de ver no vídeo anterior, foi o domínio da teoria dos quatro elementos, a teoria atribuída a Aristóteles. Tá? A lei de Lavoisier, que recebeu esse nome por conta do cientista Anthony Lavoisier, data do final do século XVIII. Esse cientista realizou uma série de experiências em recipientes fechados, né, mantendo um sistema fechado para que não tivesse influências externas, e efetuou pesagens com balanças bastante precisas, né, conseguindo dessa maneira chegar à conclusão de que na natureza não pode haver perdas nem ganhos, nada vem do nada, né? É apenas a reconfiguração da matéria, recombinação, apenas a transformação. Então, como exemplo, ele pegou, como exemplo que a gente pode falar aqui, ele pegou 3 gramas de carbono, reagiu, misturou com 8 gramas de oxigênio e produziu 11 gramas de gás carbônico. Então ele pegou 3 gramas, misturou com 8 gramas e obteve 11 gramas de uma outra substância. Nada se perdeu em termos de massa. Então ele escreveu: a soma das massas antes da reação é igual à soma das massas após a reação. Isso tem tudo a ver com nada se perde, nada se cria, houve apenas uma transformação das substâncias iniciais que foram convertidas em uma outra substância. Proust refaz esse e vários outros experimentos, variando a quantidade, as quantidades dos elementos em si. Então, numa experiência com os mesmos elementos, ele partiu de 3 gramas de carbono, 8 gramas de oxigênio, 11 gramas de e obteve 11 gramas de gás carbônico. Fez uma segunda experiência dobrando essas quantidades. Então, a proporção passou a ser 6 para 12 para 22, 6 gramas de carbono para 16 aqui tá 12, mas é 16, tá? 16 gramas de oxigênio e 22 gramas de gás carbônico. As quantidades são diferentes, mas a proporção entre elas é mantida. O produto obtido foi o mesmo. Então, ele pôde, com essas e outras observações, dizer que uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. Essa é a lei de Proust. Em seguida, já ciente dessas experiências, dessas observações, Dalton, um outro cientista, imaginou a seguinte hipótese, né? Baseado nessas leis ponderais, ele imaginou que todo e qualquer tipo de matéria é formado por partículas indivisíveis. Partículas indivisíveis são os átomos, né? Então, se a gente voltar para a mesma reação aí de oxigênio com carbono e pensar como esfera cinza os átomos de carbono e como esferas vermelhas os átomos de oxigênio, se nós misturarmos aqui um cinza com 2 vermelhos, um cinza e 2 vermelhos, nós vamos ter a molécula de CO2. A quantidade de massa do cinza é 3 gramas, está aqui, e cada uma das vermelhas 4 gramas cada. Então, a soma aqui, 11 gramas. Então, o produto tem 11 gramas. E se nós somarmos os reagentes, o total
em massa dos reagentes também 11 gramas. Né? Para a segunda experiência, ele observa a mesma coisa. Uma esfera cinza se une com duas esferas vermelhas e forma essa substância com 3 esferas. Se eu tiver aqui o dobro de esferas cinzas e o dobro de esferas vermelhas, eu vou ter o dobro da tal substância obtida na primeira experiência. Né? Então, a quantidade de átomos dobrou, como consequência, as massas duplicaram. Né? Atualmente, nós já temos técnicas bastante avançadas que tornam possível observar um agregado, um agrupamento de átomos. A gente já consegue ter uma visão do átomo, podemos dizer assim. Desde o século XIX, muitas experiências confirmam a existência do átomo. Né? Então, partiu-se de experiências com a pesagem de substâncias, né? Já a partir dessas experiências, aqueles cientistas já puderam inferir sobre a existência do átomo e depois muitas outras experiências vieram. Mas dessas observações iniciais nasceu o modelo atômico de Dalton, que é o modelo da esfera maciça e indivisível, que nós entraremos em detalhe nas próximas aulas. Então, nas próximas aulas nós veremos a evolução, começaremos a ver, né, a evolução dos modelos atômicos. Em algum momento poderemos falar já da periodicidade química e da tabela periódica. Não existe só essa tabela periódica que nós conhecemos hoje, foram propostas outras formas de agrupar os elementos químicos, e você poderá responder a essas questões que são apresentadas aí de maneira bastante tranquila, espero que eu possa contribuir para isso. Então vamos ver modelo atômico de Rutherford, vamos ver sobre os postulados do modelo atômico de Bohr, vamos ver o que é o conceito de orbital, que é o conceito que se usa hoje para a compreensão do que é um átomo. Então, isso tem tudo a ver com números quânticos, e a conversa vai ficando mais interessante. Bom, você deve ter visto já essa figura associada, imagino que a uma banda de rock, ou talvez a um cientista aí muito famoso. E essa figura ela está te mostrando a decomposição da luz branca em várias outras luzes, né? Isso aqui é o que nós vemos quando tem o arco-íris, esse conjunto de cores, e isso tem tudo a ver com esses modelos atômicos que nós veremos, isso tem tudo a ver com física quântica, isso tem tudo a ver com a maneira como se entende o átomo, e houve uma contribuição muito grande desse entendimento para até chegarmos nos modelos que nós temos hoje. Então, partindo do violeta até o roxo, nós temos variados comprimentos de onda, né, que nada mais é do que o começo e o fim aqui de uma onda. Então, quando ela completa um ciclo, quando ela completa uma volta, um período, nós temos um determinado comprimento, e esse comprimento ele aumenta do violeta para o vermelho, e para além do vermelho, para antes do violeta, há ondas também, mas nós não enxergamos. Né? Então, a luz é uma onda, já fica marcada essa aí no seu caderninho. A luz do Sol é uma composição de vários comprimentos de onda, de várias luzes, né? A junção da luz visível, de todos os espectros da luz visível, resulta na luz branca, tudo bem? E cada um dessas luzes, dessas cores, tem um determinado comprimento. Bom, então essa é uma outra visão para o espectro eletromagnético, né, onde nós vemos destacado aqui o comprimento de onda da luz visível. Então, como eu falei, vai do vermelho, que tem o menor comprimento, 400 nanômetros, do violeta, perdão, 400 nanômetros, até o vermelho, que é a luz com maior comprimento, 700 nanômetros. E esse espectro de luz visível, ele está dentro de um espectro ainda maior, que é o espectro eletromagnético, que vai de frequências